Vou chamar para conversa o Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. Temos Maurício. Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite para conversar com o Money. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Vitor, Isadora, é um prazer estar aí com vocês. Maurício, eu queria começar essa discussão com você perguntando sobre esse momento, principalmente para o mercado bovino, né, de carne bovina. A gente tem a restrição imposta por aquelas cotas da China. Temos agora essa decisão sobre a qual a Isadora destrinchava, né? A qual a Isadora destrinchava agora. Houve anteriormente aquela tarifa aplicada por Donald Trump também contra as exportações de carne para lá, né? Que acabou caindo por terra. Mas eu queria entender exatamente como esse conjunto de decisões negativas, nocivas, impacta de fato a produção agrícola aqui no Brasil. Bom, se a gente tiver todas essas restrições aplicadas, sim, a gente teria uma dificuldade para recolocar essa carne em outros mercados. Mas olha bem o que a BIEC aí anunciou, que a Isadora acabou de comentar, essas medidas da União Europeia, elas estão previstas para começar em setembro, e o Brasil já está se adequando, inclusive com restrições que técnicos do campo não concordam, porque existe sim uma composição política nessa, ou uma restrição que a gente chama de não tarifária, né? Uma barreira para que a gente tenha dificuldade de exportar para lá, porque o uso dos produtos é extremamente seguro, inclusive alguns que a Europa pede protocolo aqui para o Brasil, eles usam lá de forma que a gente provavelmente também vai acabar usando aqui. Então, além de ter o prazo até setembro, a gente já está se adaptando. Então, é uma questão aí burocrática que provavelmente vai ser atendida. Não acredito que a gente deixe de exportar para a União Europeia. E só para a gente lembrar, né? Em 2025 e agora, no decorrer de 2026, de carne bovina, a comunidade europeia representou 3,7% dos nossos embarques de carne bovina. Quase nada de carne suína, bem traço, né? E na carne de frango a gente exportou aí 4,5% e esse ano 6,5%. Todas essas medidas, tanto da China, da União Europeia, agora dos Estados Unidos, que até revisou aí a abertura para o mercado brasileiro, para a produção brasileira, elas acontecem num momento de muita dificuldade dos países atenderem demanda de proteína, principalmente na parte de carne bovina. O mercado vai aumentar, o comércio global vai aumentar numa proporção muito maior do que aumenta a produção. E o Brasil é o país mais bem posicionado para atender. Claro que a gente não pode analisar essa realidade de uma forma arrogante, né? A gente tem sim que atender às exigências de todos os mercados, mas hoje eles estão com uma dificuldade muito maior para pressionar a produção de proteína aqui do Brasil. Maurício, eu também queria aproveitar para perguntar, é um momento de salvaguardas, um momento de geoeconomia e geopolítica ali pressionando todo esse setor. Aproveitando o que você disse, duas perguntas em um. Primeiro, quanto que o Brasil então deixa em valor monetário de exportar se isso acontecesse com a União Europeia, só para a gente ainda destrinchar a dimensão desse mercado? E em segundo lugar, o quanto isso causa de crise de reputação, ainda que seja algo momentâneo, de curto prazo? Em valor monetário, a gente vai perder aí mais ou menos 5, 6% de todo o faturamento de exportações se acontecer, viu? Aí eu estou falando da comunidade europeia, né? A questão da salvaguarda chinesa é mais delicada, porque nós estamos falando de um volume muito maior, é um terço aí das exportações brasileiras. E nós atingimos agora metade, né, da cota estabelecida para o Brasil. No fechamento de abril foi 41% que é atingido aí. Então a gente tem todo esse prazo até o final do ano aí para ver se ou consegue deslocar essa carne para outros lugares ou revisar, né, essa política do extra cota da China. Mas voltando à comunidade europeia e principalmente a questão reputacional, Isadora, é, o Brasil é um país que é muito pressionado nessas questões, inclusive vocês mesmos falavam aí no começo, é muita conversa que não se confirma, que não tem fundamento. Por exemplo, nós tivemos vários casos sanitários, principalmente aí na questão da produção de aves,
em países da América do Norte, da Europa, nós temos na Ásia, agora nós temos até um vírus chegando aí, já se aproximando ali da comunidade europeia, e o Brasil está ileso, o Brasil está indo muito bem, nós estamos a todo momento melhorando a nossa qualidade de carne, o nosso volume de produção, produzindo cada vez mais com muita confiança, com muita confiabilidade. Então, nós estamos sim diante de uma restrição muito mais de ordem política do que sanitária. E o mundo já entende isso. Evidentemente que quando a Europa levanta uma questão, os Estados Unidos levantam uma questão, isso atrapalha muito a nossa reputação. Mas o mundo já começa a entender de uma forma um pouco mais técnica, né? Qual que é a realidade em relação à produção de proteína do Brasil. Maurício, eu queria entender esse conjunto, esse regramento da União Europeia que agora limita as exportações de carne para lá. Você falou, né, uma decisão que evidentemente tem um cunho muito mais político do que técnico, mas eu queria entender que regras são essas e por que agora há uma limitação por parte imposta pela Europa dos embarques de carne para lá, dada essa importância tão significativa, né, o segundo maior destino de carne brasileiro, com faturamento de mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de dólares, o que mudou no meio do caminho? Há muito tempo que eles vêm sinalizando essa restrição maior no uso de antimicrobiano, né? Como que atua o antimicrobiano? E é muito seguro, viu, Vitor, viu, Isadora? É muito seguro porque é controlado, a dose é certa. Para você ter uma ideia, o impacto do uso errado, da automedicação, do descarte incorreto de medicamentos humanos, antibióticos que a gente usa, é muito mais perigoso para o meio ambiente. Quando a gente usa em animal, a gente está usando tecnicamente nas doses corretas, sem descarte, entendeu? Então, é uma questão muito mais de ordem política mesmo. Só que há muito tempo eles vêm restringindo. E a gente usa esses produtos para melhorar o ambiente ruminal, no caso dos bovinos, e evitar que bactérias maléficas, né, que algum micróbio que atrapalhe ali a digestão, exerça a sua função. Então, o que esse produto faz? Ele melhora a saúde do animal e melhora também o desempenho técnico, né? Então, faz, inclusive, que a gente tenha uma produção muito mais interessante do ponto de vista ambiental, aquela questão das emissões, né? A gente aproveita muito mais os alimentos. Só que alguns produtos eles restringem, outros eles estão exigindo que a gente tenha protocolos devidamente organizados para ser apresentado de como é o uso aqui no Brasil. Então, tudo isso nós já estamos nos adaptando. Inclusive, eu conversei agora com o pessoal do setor de nutrição e eles me informaram que a gente tem várias exigências para ser atendidas com prazo até outubro. E a Europa estabeleceu isso aí a partir de setembro. Então, provavelmente, a gente vai adiantar, vai se organizar, vai apresentar antes e já vai sinalizar para a Europa tudo o que eles estão pedindo. Então, eu acredito que nós vamos sim administrar esse desfecho aí, que nós temos tempo até setembro, o setor já está muito organizado. Conversou com Maurício Nogueira, diretor da Atenagro. Maurício, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês. Agradeço também a Isadora Camargo por conduzir essa entrevista comigo. Obrigada pela participação.